Falar sobre a história do yoga é complexo porque os seus ensinamentos remontam de muito antes de tudo que se tem registrado. Decifrar as suas origens é como responder a questões do tipo: quem sou eu? De onde vim e para onde vou? Porém, praticar yoga e não ter uma linha de referência sobre as suas origens é como não se saber a fonte da água que se bebe. Neste vídeo nós faremos uma viagem para compreender as origens do yoga e a sua história através dos tempos. Vem comigo! O começo de tudo. A história do yoga se confunde com a da própria Índia, dotada de uma diversidade enorme em seu conteúdo filosófico e religioso, mas com um ponto central em comum: a verdade absoluta. Entendê-la passa necessariamente por um período longo de estudos e uma vivência, uma imersão nesta rica e vasta cultura. Mas podemos vislumbrar um pouco disso tudo graças ao legado deixado por grandes seres espiritualizados, que tiveram o cuidado de deixar o legado para a posterioridade, fazendo com que ele chegasse da melhor forma possível até os dias de hoje. E para você entender o quanto profundo isso representa, precisamos voltar lá atrás: a criação do universo, o conhecimento eterno, a mitologia. No princípio, era a escuridão, e fez-se o som. Do princípio desta vibração, fez-se a palavra e o conhecimento. E o conhecimento foi entregue de Deus, Brahma, o Criador, para seu filho, o sábio Narada, que espalhou-o pelo mundo. Segundo a tradição indiana, este é o conhecimento em si, eterno, não revelado, sem autor e de origem divina, não humana. O conhecimento revelado. Os rishis eram seres espiritualizados que, após meditações intensas, percebiam a verdade absoluta, o conhecimento eterno. Foram eles que viram, ouviram e intuíram o som primordial, acessando e transmitindo esse conhecimento que em sânscrito significa Vedas. E através dos tempos, esse conhecimento chamado Vedas foi passado de geração em geração pelo sistema Parampara, que literalmente significa por sucessão ou de mestre para discípulo. Seus versos, hinos e mantras eram todos memorizados, servindo de guia para que o ser humano pudesse saber sobre assuntos das quais não poderia descobrir sozinho, como, por exemplo, descobrir as soluções para o sofrimento humano. Segundo a professora Glória Arieira, os Vedas são compostos por reflexões com dois eixos principais: as ações e as leis que governam, o karma, e a natureza do indivíduo, jnana. Outros saberes advêm desses temas e formam um corpo teórico ainda mais amplo. A tradição védica destaca o yoga como estilo de vida que auxilia e prepara a pessoa para alcançar este conhecimento. É esse o ponto de encontro entre a filosofia e a prática. Já nas palavras de Swami Vivekananda, os Vedas não devem sua autoridade a ninguém. Constituem uma autoridade em si mesmo, com o conhecimento eterno de Deus. Nunca foram escritos, nunca foram criados, porque sempre existiram através dos tempos. Como a criação são infinitos e eternos, sem começo e sem fim. A estes conhecimentos deu-se o nome de Vedas. Ele é a literatura mais antiga que se conhece no mundo, patrimônio cultural da Índia e a sua fonte de espiritualidade. O florescer da civilização védica. Na região norte da Índia, no Vale do Indo, floresceu uma civilização que tinha na base da sua cultura, tanto material quanto espiritual, os conhecimentos que podemos encontrar nos textos védicos. Hoje esse território corresponde ao Punjab, na Índia e Paquistão. A civilização indo-ariana que vivia neste local preservou sua religiosidade e literatura através da memorização de hinos, mantras e orações, que foram passadas através dos tempos pela língua sagrada, o sânscrito, as Upanishads e a parte final dos Vedas. No final de cada Vedas temos as Upanishads, que literalmente significa sentar-se aos pés do mestre para ouvir e aprender os seus ensinamentos. Eles são considerados a essência filosófica da sabedoria milenar dos Vedas. E o Vedanta é o estudo do conhecimento nesta parte final, as Upanishads. Século II a.C., período pré-clássico. Utilizando o sânscrito védico, um grande sábio conhecido por Krishna Dvapayana Vyasa coloca no papel os conhecimentos e ensinamentos do Vedas e organiza ele em 4 partes: o Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Segundo George Feuerstein, no livro A Tradição do Yoga, nos 4 livros que compõem o Vedas, o yoga é apresentado como uma prática de introspecção disciplinada, ou da concentração meditativa. E esses ensinamentos do yoga continuaram a passar através dos tempos, de onde se originaram muitas escolas com caminhos e tradições diferentes, mas todas com o mesmo objetivo em comum: a transcendência da condição humana.
Ao sábio Vyasa também é atribuído a autoria do poema épico indiano Mahabharata, das quais um dos capítulos mais conhecidos é o Bhagavad Gita, que tornou-se uma escritura fundamental do hinduísmo e é o texto mais conhecido no Ocidente. Século II depois de Cristo. Yoga clássico. É nessa época que surge Patanjali. Não se sabe ao certo se ele foi um grande sábio ou uma escola de mestres. Nada se tem de concreto sobre ele. Sua forma de escrita e a terminologia apontam para o século II depois de Cristo. Patanjali, em sua obra clássica Yoga Sutras, nos deixa o legado da compilação e sistematização de todo o conhecimento do yoga em 196 aforismos. Sutras significam fios, e esta forma de escrita é marcada por frases curtas cheias de significados, como fios que servem de lembrança para se recuperar todo o conhecimento. Esses passos ou caminhos são as bases, os alicerces para os nossos estudos e a nossa prática de yoga até os dias atuais. Eles nos mostram um caminho de 8 membros ou 8 passos para se alcançar o objetivo final, moksha, a libertação, yoga pós-clássico. Esta é a época marcada pelos estudos dedicados à interpretação dos Sutras de Patanjali e também a época em que surgem os principais tratados de Hatha Yoga, como por exemplo o Geranda Samhita, Hatha Yoga Pradipika e o Shiva Samhita. Dias atuais ou Yoga moderno. Nesse tempo, os ensinamentos chegam até o Ocidente através das mãos de mestres como Vivekananda, Paramahansa Yogananda, Indra Devi, Ramana Ramarishi, Swami Dayananda. No Brasil, o grande responsável por difundir o yoga foi o professor José Hermógenes de Andrade Filho, mais conhecido como Professor Hermógenes. Bom, já deu para você conhecer que o yoga apareceu através de várias citações dos Vedas como uma prática de concentração meditativa e que eles não têm autoria. É a literatura indo-europeia mais antiga que se tem conhecimento, transmitido de gerações em gerações através do sistema Parampara, de mestre para discípulo. Somente no século II a.C. foi escrito em papel por Vyasa, que também é autor do Mahabharata e do tão conhecido Bhagavad Gita. Patanjali foi o responsável por compilar e sistematizar todo o conhecimento do yoga através de um caminho de 8 passos, e é a obra que serve como base para todo o nosso estudo e prática do yoga até os dias de hoje. Já no Brasil, a prática e os conhecimentos do yoga foram difundidos pelo professor Hermógenes. Existem muitos elementos e personalidades entre esses períodos e tempos, mas hoje estabelecemos uma linha cronológica sintética para conhecer a história do yoga através dos tempos. E independente da época em questão, yoga não é algo que fazemos, é aquilo que somos ou aquilo que nos tornamos. É a união completa do corpo, da mente e do espírito para alcançar a transcendência, a libertação. Agora me diz o que é yoga para você. Deixa aqui embaixo um comentário e enriqueça o nosso tema com a sua percepção. Na descrição desse vídeo eu vou deixar a referência das fontes que utilizei e também o link caso alguém queira aprofundar os estudos e adquirir os livros. Espero ter sido útil e que você tenha gostado de fazer junto comigo essa viagem do yoga através dos tempos. Aproveito para me despedir e agradecer imensamente a sua presença e companhia nesta jornada. Até o próximo encontro. Namastê!